Bom dia, boa tarde, boa noite, cenouras e cenoures. Vamos continuar? Agora é o nosso quarto vídeo sobre água. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as principais ameaças à água no nosso país, no nosso Brasilzão. Vou aqui começar a apresentação, sem enrolações. Bora então para o vídeo. Ameaças à água no Brasil. Gente, tem ações, tem cuidados relacionados à água que dependem da gente, depende do indivíduo. Então a gente fala de economia da água na hora de tomar banho, escovar o dente, lavar roupa, enfim. E também reduzir consumo de produtos que têm bastante água usados na sua produção, como carne, leite e tudo mais. Mas tem ações que dependem dos governos. E tem ações também que dependem das empresas relacionadas à extração e comércio de madeira, de petróleo, de agricultura, de criação de animais na pecuária, que mais também? As empresas que cuidam do tratamento de esgoto. Então, empresas de mineração. Esse vídeo a gente vai falar principalmente dessas ações que dependem de empresas e do governo regulando essas ações, tá bom? Então, bora lá. E tem essa lista, e agora eu vou detalhar cada um desses itens. Bom, uma das ações que mais poluem a água é o despejo de esgoto nos rios, tá? Isso pode provocar a morte de um rio, a morte em grande quantidade desses seres aquáticos. E isso se chama eutrofização. Vou detalhar mais para vocês. Olha aí, um despejo de esgoto de água sem tratamento, água suja sem tratamento. Esgoto é a mesma coisa que água suja, tá? Então, esgoto lançado num curso d'água sem tratamento. Outra imagem. Olha a cor dessa água despejada no rio. Outra imagem, agora mostrando uma plantação em que um trator ali, uma máquina, está aplicando, não dá para saber se é um adubo ou se é um agrotóxico ali nessa plantação. E tanto o esgoto quanto esses defensivos agrícolas, quando chegam no rio, causam esse problema que é a eutrofização. Olha aí, um trabalhador do campo aplicando veneno, sem luva, ele está com uma máscara ali, mas sem a roupa adequada, porque essa roupa dele molha, entra em contato com a pele esse veneno, causa muitas doenças, causa câncer, causa doenças que afetam o sistema nervoso, doenças que podem ser transmitidas para os descendentes, filhos nascem com má formação. Olha esse então, piorou, né? Nem com máscara tá. Então, vamos entender o que é a eutrofização de um rio. Você está vendo que aí tem uma saída de esgoto num curso d'água e que tem uma alta proliferação de algas. Dá para perceber isso na foto. Veja essa outra imagem, a cor dessa água, como ela está verde. E a água fica assim quando muitas algas se proliferam ali. E isso é causado pelo acúmulo de matéria orgânica nessa água. E você pode pensar, pô, professor, mas matéria orgânica? Isso não é folha, galho de árvore ou animal que morreu no rio? Isso não é bom porque vai servir como alimento para outros seres? Nesse caso, não. Quando acontece isso, a eutrofização é causada por acúmulo de matéria orgânica, principalmente cocô nosso que vai parar nesse rio. E aí certos tipos de algas se proliferam ali desenfreadamente, modificam a coloração da água, diminuem a quantidade de oxigênio nessa água e causam a morte desses seres aquáticos pela falta de oxigênio. Então agora eu vou detalhar para vocês quais são as etapas de uma eutrofização que acontece no rio.
Olha só quanto peixe morto. Quanta gente não dava para alimentar ali. Ou quantos outros peixes eles não poderiam gerar se eles se reproduzissem. Então vamos entender o passo a passo para que um rio sofra com esse processo de eutrofização. Bom, você tem uma situação de despejo de esgoto no rio ou de matéria orgânica vinda das plantações que caem nos rios. Então, são veneno usado na agricultura ou adubo usado na agricultura. Com a água da chuva, o solo é lavado e isso acaba indo parar no rio. Tá? Esse processo que a água da chuva lava o solo e leva esse material para o rio, a gente chama de lixiviação. Tá? E aí, essa lixiviação contribui para a eutrofização. Então, bora lá, ó, despejo de esgoto no rio e de resíduos agrícolas também. O que vai acontecer depois? As algas se proliferam devido ao acúmulo dessa matéria orgânica. Mas, além das algas, muitas bactérias se proliferam ali porque tem essa matéria orgânica como alimento. Essas bactérias consomem oxigênio da água para se reproduzir. E aí vai ter menos oxigênio disponível para os seres aquáticos. Então eles morrem asfixiados pela falta de oxigênio. Morrendo, eles começam a apodrecer, eles sofrem decomposição. E a decomposição também é um processo que vai gastar oxigênio que está ali na água. Então você vê que um processo se soma ao outro que vai contribuir para a diminuição dos níveis de oxigênio naquela água. Então, quanto menos oxigênio, maior a morte de seres aquáticos, certo? Além disso, a decomposição desses seres libera gases para o ar e muitos desses gases são causadores de efeito estufa. E aí isso leva a um aumento da temperatura do planeta. Vários desses gases, inclusive, têm mau cheiro. É por isso que quando você passa num rio muito poluído, tem aquele cheiro de ovo podre, tá? Como o rio Tietê, ou a, a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ou lá em Belo Horizonte, que tem uma também, é da Pampulha, se não me engano, que está bastante poluída, que é fedida. Enfim, mas além dessas bactérias que usam a matéria orgânica para se reproduzir, e quando elas estão em excesso, gastam muito oxigênio, tem também as algas. Esse aumento da matéria orgânica favorece a proliferação de certas algas que vão cobrir a superfície da água e vão impedir a luz de penetrar na água transparente, porque ela não está mais transparente, ela está verde, coberta de alga. Então, as algas e plantas aquáticas que estão abaixo vão morrer pela falta de luz, não vai mais fazer fotossíntese. Essa morte vai levar à decomposição, né, desses seres. E a decomposição, como eu já disse anteriormente, é um processo que consome oxigênio. Então, diminui ainda mais o oxigênio, leva à morte de seres aquáticos. E essa decomposição também libera gás do efeito estufa que levam ao aquecimento global. Isso é a eutrofização de um rio ou de um lago, tá? Causado principalmente pelo acúmulo de matéria orgânica devido a esgoto e resíduos da agricultura que chegam nesse curso d'água. Outro problema, então acabou a eutrofização, tá? Outro problema que causa muito poluição na água é o esgoto que vem de indústrias. Olha só essa manchete que eu peguei no Estadão, que fala que esgoto industrial ilegal enche 2 Ibirapueras por dia em São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente não, mas o Parque do Ibirapuera é um parque bem grande que fica lá em São Paulo. E o esgoto gerado em São Paulo seria suficiente para encher 2 Ibirapuera por dia. Tá? São 10 milhões de litros de resíduo tóxico por hora em rios e lagos da Grande São Paulo, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Além dessa água das indústrias, que é jogada nos rios cheio de substâncias químicas que são poluentes, tem também a questão da água quente. As indústrias usam água em vários procedimentos, para lavar a matéria-prima, para diluir substâncias, e também usa água para resfriar as máquinas.
Como as máquinas ficam em funcionamento muito tempo, elas não podem sobreaquecer, porque ela não vai funcionar direito, pode até queimar. Então, muitas delas, para resfriar a máquina, é usado água, assim como no motor de um carro. Só que essa água, que é usada para resfriar a máquina, quando ela passa pela máquina, ela recebe o calor da máquina. E essa água que foi aquecida é jogada num rio. Então, ela pode causar a morte de organismos aquáticos por cozinhá-los, né? Por esses organismos não toleram uma mudança brusca de temperatura. Mas também pode matá-los pela diminuição da quantidade de oxigênio. A água quente retém menos oxigênio, né? A temperatura varia, a dissolução de qualquer substância varia conforme a temperatura onde ela se encontra. Então, a água quente tem menos oxigênio dentro dela. Um outro problema que afeta as nossas águas é a agricultura, e agora eu vou falar de soja. Como eu já falei em outro vídeo, tá? A maior parte da soja que é plantada em nosso país é vendida para outros países para servir como ração animal. Ração para gado, ração para peixe, para porcos, para galinhas, para ovelhas. Só que, para tudo isso ser cultivado, demanda uma grande quantidade de água na irrigação. Então, ao vender soja para outros países, é como se a gente estivesse vendendo a água dos nossos rios, inclusive. Só que o Brasil não produz pouca soja, é o maior produtor mundial de soja. De toda a terra que a gente tem para agricultura no Brasil, 40% de toda essa terra é usada para a plantação de soja. Não é arroz, feijão, mandioca, batata, milho, né? O Brasil é o país que mais tem terra disponível para agricultura no mundo. Só que quase a metade de toda essa terra tem soja plantada nela. Então, pessoal, essa questão do consumo de carne é uma coisa que a gente tem que rever, né? Porque quanto mais carne a gente consome, mais a gente estimula essa cadeia produtiva. Mais fazendas em que são criados animais, o boi é um animal pesado, pisoteia o solo, compacta o solo, ali depois você não consegue plantar mais, dá muito trabalho para depois conseguir plantar algo ali. Além disso, o boi, no seu arroto, elimina gases que intensificam o efeito estufa, no pum deles também. E eles se alimentam de ração de soja, além de pasto, que é cultivada em extensas propriedades que demandam muita água na irrigação. Então, ao consumir menos carne, a gente estimula menos essa cadeia produtiva que agride o meio ambiente. Então, a gente precisa encontrar alternativas para isso. Então, a gente vê cada vez mais crescendo o número de pessoas que se tornam vegetarianas ou veganas, tá? É diferente uma coisa da outra e tem vários tipos de vegetarianismo. Tem vegetariano que não consome carne, mas consome produtos de origem animal, como leite e ovo, né? O ovo lacto-vegetariano. Tem vegetariano que não consome nada disso, só coisa de origem vegetal mesmo. E tem também os veganos. Os veganos são mais radicais, eles não consomem nada de origem animal, nem cinto de couro, sapato de couro, nada, nada, nada. É uma discussão bem mais profunda que isso, mas eu estou só introduzindo, apresentando o assunto para vocês. Vocês estão vendo que um conhecimento puxa o outro, está tudo conectado. Olha ali uma plantaçãozinha de soja. Tem um erro meu aí, né? Na animação não dá para ver a plantação da soja. Mas aí, ó, um textinho mostrando. Se a soja não está na mesa do brasileiro, por que 40% das terras agricultáveis do país tem soja plantada? 79% da soja plantada no mundo é usada para fabricar ração animal e 18% somente é usado na produção de óleo de soja. Óleo de soja, sim, é uma coisa que nós consumimos no nosso dia a dia, né? E não só para fritar coisas, para cozinhar, refogar, mas também para fazer biodiesel, para fazer cosmético e outras coisas mais. Bom, mineração e garimpo. Gente, essa foto é lá de Mariana, uma cidade de Minas Gerais que sofreu o maior desastre ambiental do Brasil recentemente, porque as barragens de uma mineradora, onde ficava ali acumulado água, cheio de substância química
que vem do garimpo, que vem da indústria do minério, né? Ela ficava lá, porque ela não pode ir para o rio. Então era uma barragem de contenção, aquela água ia ficar ali durante anos, décadas, para não entrar em contato com outra água. Só que essa barragem foi mal feita, ela cedeu. E aí foi um mar de lama que invadiu a cidade, contaminou o solo, a água. Essa água contaminada chegou até o mar e foi até Abrolhos. Sem falar nas mortes diretas, né, que isso causou pela inundação. Pessoas soterradas, foi uma desgraça. Fora a indústria mineradora, tem também os garimpos, né? Olha a paisagem como é que muda. Você vê que é uma área de mata e a paisagem foi totalmente transformada com o garimpo. Oh, meus cachorros fazendo bagunça aqui do meu lado. Pera aí um pouquinho que eu tô gravando aula. Mussum e Cacildes, vai. Brinca lá fora, por favor. Desculpa, gente. Olha uma outra imagem aqui, ó. Isso é a imagem de um garimpo. Você veio provavelmente da Amazônia, né? Olha como muda a paisagem. Então, além de zoar totalmente o solo, você vê o desmatamento ali também. Agora, que alternativa esses garimpeiros têm? Porque não vai pensar que é porque o cara trabalha extraindo ouro da terra que ele é rico, não. Né? São pessoas que vivem em situação de pobreza, apesar de terem ouro nas mãos. A gente precisa pensar em alternativas de renda para essas pessoas que vivem ali, ou que se mudam para lá, atraídas por esse tipo de trabalho. Olha que mar de lama a paisagem se torna, né? Muitos garimpos são instalados em áreas de preservação ambiental e até em terras indígenas, que também devem ser preservadas, né, por lei. E muitas dessas pessoas andam armadas. Não é fácil. Ah, mas o índio não vai lá e expulsa? Não, gente. Muitas vezes acontecem confrontos violentos com morte nesses lugares. É um lugar onde não existe cuidado do governo, muitas vezes, onde a polícia não tem acesso, não existe gente para isso, para estar lá. Então, essas pessoas é que fazem as próprias leis. Tá? Para extrair o ouro ou outros metais e pedras preciosas da terra, são usadas algumas substâncias que facilitam isso. Essa separação do que é barro, o que é terra, do que é outras pedras que não têm valor, para o que é ouro, minério de ouro e de outros metais. E essas substâncias tóxicas a gente chama de metais pesados. Eles se acumulam no corpo dos seres vivos, não são eliminados no xixi, no cocô, no suor. E um ser vivo que se alimenta daquele que tem metal pesado vai pegar o metal pesado para ele. Então isso é transmitido ao longo da cadeia alimentar, tá? E pode chegar até você se comer um peixe ou se beber aquela água de rio que está contaminado com metal pesado. É isso que a gente chama de bioacumulação. O acúmulo de metal pesado ou de outras substâncias também, tá? Inclusive da agricultura. O acúmulo de metal pesado dentro do organismo. E quando isso passa de um nível trófico para o outro na alimentação, a gente chama isso de magnificação trófica. Trófico tem a ver com alimento, magnificar quer dizer aumentar. Então aumenta porque vai se acumulando a quantidade conforme a gente avança os níveis tróficos, tá? Bom, para você entender, imagina que toxinas como metais pesados ou agrotóxicos que estão ali na água são absorvidos por algas, seres autótrofos. E aí, larvinhas de seres aquáticos se alimentam dessas microalgas e o metal pesado passa para ele. Esse plâncton vai servir de alimento para peixinhos e depois esses vão servir de alimentos para peixões e aí esses peixões vão parar na nossa mesa, a gente se alimenta. Tá vendo que essa quantidade de metal pesado que é absorvido por cada um desses seres vai se acumulando conforme eles se alimentam de outros seres que também estão contaminados e tudo isso vai parar na gente. Isso pode afetar o nosso sistema nervoso e causar várias outras doenças, tá? Um metal pesado bastante usado na mineração e no garimpo é o mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, líquido na temperatura ambiente.
ele é bastante denso, então um pouquinho de mercúrio já tem um peso considerável. E ele se acumula no corpo das pessoas e contamina água, lago. E mesmo com o desastre lá em Brumadinho e Mariana, a gente viu uma série de metais pesados, inclusive mercúrio, que se espalhou na lama, nos rios e chegou até no mar. E foi até Abrolhos, que é um santuário ecológico. É uma ilha, né, de formação de corais que a gente tem no Brasil. E cujo acesso é bastante restrito, só pesquisador, gente das Forças Armadas que tem acesso lá, precisa de uma autorização especial. Esse vídeo vai mostrar um pouco sobre o mercúrio na mineração no garimpo. Ele tem 5 minutinhos, tá? Dá lugar a não. A gente está caminhando, seguindo até o local onde eles garimpam o ouro, e aí nós encontramos aqui no meio da mata alguns buracos. Esses buracos aqui servem para quê? Isso aqui nós fura para testar, caçar o ouro. Aí quando nós chega naquele mato, naquela areia lá, aí a gente vai confirmar se tem ouro. Aí nesse local aqui, se comprovar, vocês começam a garimpar. Começa a garimpar, trabalhar, né? É o quê? Uma sonda, né, que vocês colocam? É uma sonda, uma sonda de ferro. E vai até aqui? Ela fura até 15 metros, 20 metros. Ou seja, o Tatuzão, aquela erosão imensa começou assim, com um pequeno buraco. Um buraco muito valioso. Durante essa caça ao tesouro, eles abrem picadas por onde passam. Que é o que passa com mercadoria, disco, motor, engarrafamento. E aí quando chega o exército? Quando chega o exército, todo mundo pode. Aí que dá para salvar, a gente salva. O que não dá, aí perde tudo. Olha lá, o exército lá. Tem uns homens do exército que estão chegando aqui. Aqui era onde a gente trabalhava. Vocês trabalham aqui? Sim. Aí é assim como você está vendo aí. Ver se consegue alguma coisa. E é muito Enquanto difícil. os homens do exército estiverem aqui, vocês não podem trabalhar? Não pode. A gente está com mais de 10 dias parado aí, sem trabalhar. As máquinas que estavam Se quebrar. quanto de prejuízo? Rapaz, a máquina completa está em torno de mais de 100 mil reais. Cruzamos com os homens do exército, que continuam protegendo a área. É aqui que a gente trabalhava, só que destruir tudo. E é uma caixa que a gente faz de madeira para a gente poder pegar esse lado aqui, onde passa essa terra todinha aqui, aí o ouro fica aqui dentro desse plano. Fica agarrado aqui dentro? É. E como é que vocês tiram depois? Depois a gente só vira ele para esse lado aqui, aí põe água e bate ele, que aí a terra vai sair. Garimpeiro há 20 anos, José Carlos chegou à Amazônia 3 meses atrás. Só consigo... Olha a devastação. Nesses 90 dias, 40 valente de cerca de R$6.500. Você sabe que é um garimpo legal. Sim. Mesmo assim, permanece. Com certeza, porque eu não tenho uma outra saída. Eu não tenho nenhuma fonte de renda, um meio de renda que possa me manter lá fora. Quer dar suporte para essa população que diz que precisa do garimpo para viver? É isso, é emprego, para esse povo, assistência social, etc. Para eles não terem que fazer essa atividade. Para fazer a exploração do ouro, são necessárias várias máquinas. Seu Jael conta que algumas eles conseguiram esconder do exército. Tem muitos motores enterrados ali no destaque ali. Tem 2 motores enterrados. Aí é só para vocês Voltar a trabalhar. Os garimpeiros trabalham em turnos de 12 horas. Processo lento e cansativo, até sentir o ouro nas mãos. daqui, seu Israel, até o ouro sair lá em cima, quanto tempo? 15 dias. Nesse punhado de areia que está na minha mão, tem? Tem. Para chegar ao metal precioso, os garimpeiros usam um dos maiores vilões do garimpo, o mercúrio. O risco do uso do mercúrio no garimpo é a contaminação dos próprios trabalhadores que trabalham na extração do ouro e também a contaminação de toda a cadeia. O sistema de entorno está sendo feito na extração do ouro. Este líquido prateado atrai as partículas de ouro e ajudam no processo de separação da terra.
mas também pode causar graves problemas à saúde. Ele pode afetar qualquer órgão ou sistema, mas os mais comumente afetados são o sistema nervoso central, os rins, o fígado, o coração. Os restos do material são descartados no próprio garimpo, na terra. Da água, a gente bota um taco desse. Um taco desse, bota mesmo. Ele tá indo para fora de água do rio, tá? Dificilmente podemos pensar, por exemplo, em utilização de uma área de produção seria viável. Na água, principalmente nos casos em que a extração do ouro é feita por balsas e faz tudo no solo dos rios. Cai no leito do rio, ele entra na cadeia alimentar, chega até os peixes, e os peixes, que é a fonte de alimento dos seres humanos, acabam contaminando as pessoas que se alimentam desse peixe contaminado. Triste, né, gente? É a realidade. O Brasil é muito grande. Esse é um Brasilzão que a gente não conhece. Olha só imagens do... Essa imagem da esquerda aqui, ó, é um exemplo de uma barragem de contenção. Então, toda essa água aqui está cheia de contaminantes metais pesados. E uma barragem dessa aqui cedeu e toda essa água caiu invadindo a cidade. E virou isso aqui. É desolador. E a gente percebe que, de anos para cá, o governo federal vem facilitando para as mineradoras, porque muitas leis ambientais impedem o funcionamento da mineração, regulam a mineração, né? É preciso, porque você vê se acontece um desastre, a desgraça que isso pode originar. Só que tornou-se mais fácil para obter a licença ambiental que autoriza o uso dessas mineradoras. Então a gente vê que, apesar do desastre, o caminho que a gente está tomando é o do lado contrário. Derramamento de óleo. Quando a gente fala óleo, estou falando principalmente de petróleo, mas também de produtos derivados de petróleo, né? Como querosene, óleo diesel, tudo isso é óleo, tá? A gente viu recentemente também um desastre, um dos piores do Brasil, junto com Mariana e Brumadinho, que é o derramamento de óleo no litoral do Brasil. A gente não sabe até hoje de onde veio esse óleo, mas ele apareceu em muitas praias do nosso Nordeste, né? E muitas populações retiram o sustento dali, seja para comer ou para vender e poder comprar as outras coisas, um arroz, uma farinha, né? Então, muitas populações humanas foram afetadas, mas também de peixes, tartarugas, algas, aves. Olha só, essa ave aqui não voa mais se ela não tiver as penas limpas. Então, qual que é o problema do óleo na água? É um contaminante. O óleo e a água não se misturam, né? São substâncias immiscíveis, a gente fala. Mas ó, o óleo impede a penetração dos raios solares, né? E aí as alguinhas que estão ali embaixo não realizam fotossíntese, elas morrem. E os seres que dependem delas para se alimentar também naquela região. Então quem não conseguir escapar dali para ir para outro lugar, conseguir alimento, vai morrer. Além disso, naquele lugar que está com a mancha de óleo, ela impede as trocas gasosas entre o ar e a água. E também causa morte de pessoas e seres aquáticos ali. Então aqui a gente tem aves, tem peixes, tem tartaruga sofrendo com esse óleo que foi derramado na água. A maior parte desses derramamentos acontecem devido a vazamentos em navios, tá? Ou em petroleiras, que são lugares onde se extrai o óleo, normalmente dentro da água, tá? Desmatamento. Você fala, pô, mas a aula não é sobre água? Se você tira a árvore, você tirou a árvore. Eu entendo que é um problema. Mas o que isso tem a ver com a água? Agora você vai entender. Animais e plantas também transpiram, tá? E essa transpiração é a água que volta para o ar. Quando você arranca uma árvore, é menos água que está indo para o ar. Então, a vegetação faz ali um papel que transfere a água que está no subsolo, que chegou com a chuva, ou que está perto de um rio, para o ar. E essa água no ar ajuda a regular o clima em muitos lugares no mundo.
tá? Então a Amazônia é importante não só pelo oxigênio que ela produz, mas por todo esse vapor d'água que é jogado para a atmosfera. Aí a gente vê um cartaz numa ação do Greenpeace, a falta de água começa aqui, numa área que foi desmatada. E agora vocês vão entender por que que a falta de água começa ali. Ó, cerca de 19% da Amazônia foi destruído nos últimos 40 anos. Gente, é muita terra. Os impactos do desmatamento já podem ser sentidos para muito além das fronteiras da floresta. Então não é só quem está perto da floresta que sente os impactos do desmatamento. Mais e mais estudos apontam para a relação entre floresta e produção de chuva. Só a Amazônia transpira diariamente 20 bilhões de toneladas de vapor d'água para a atmosfera, volume superior à vazão do rio Amazonas. Então imagina o rio Amazonas, que é o rio que mais tem água e é o maior rio do mundo. A vazão de água que tem ali. Só a transpiração da floresta amazônica supera o fluxo de água nesse rio. Só que forma-se praticamente um rio aéreo, invisível. E existe esse termo hoje em dia, rios aéreos. Toda essa umidade, continuando a leitura, toda essa umidade forma os rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações, né, quando cai na forma de chuva, e enchendo reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma extremamente negativa no ciclo da água. Os rios voadores começam a perder quantidade de água e, consequentemente, afetam as chuvas. Como parte das mudanças climáticas envolve o desmatamento, é um efeito cascata. Sem árvore para ajudar na transpiração, menos água na atmosfera, menos chuva, mais seca. Então, desmatamento causa seca. Vou explicar aqui para vocês rios voadores. Vocês conseguem enxergar essa imagem aqui do lado esquerdo? Aqui tem o passo a passo para explicar, só que como a imagem não está em alta resolução, eu não consigo ampliar para vocês enxergarem o que está escrito, mas eu consegui um resuminho aqui para vocês. Ó, então pensa, tudo começa no calor do sol que faz a água do oceano evaporar, certo? Então, essa água do oceano que é aquecida, vira vapor, e o vento leva isso para dentro do continente. Ali na Amazônia, essa evaporação da água dos rios e a transpiração cria uma sucção, uma pressão negativa que puxa essa umidade que está no ar ali do oceano. Então existem ali os ventos alísios que empurram essa umidade do mar, chegando até ali na região norte do país, também provocada por essa pressão negativa da evaporação de rio e transpiração das plantas, tá? Então aí já se forma os rios voadores, que vai se juntar com a transpiração, a umidade provocada pela transpiração, e essa corrente de vento vai levar até o oeste ali da América do Sul, onde tem uma extensa cadeia de montanhas que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Bate lá esses rios voadores, vai provocar chuva na região, mas também vai contornar isso, vai bater e vai contornar por dentro. Ele não ultrapassa a cordilheira, porque é uma cadeia muito alta de montanhas. E aí isso volta para dentro da América do Sul. Então, esse rio voador que leva a umidade chega até o centro-oeste do Brasil, o sudeste e o sul do país. Vamos lá ver, ó. Quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela se precipitará novamente, formando a cabeceira dos rios da Amazônia. Ah, isso é importante. Muitos rios, o rio Amazonas, por exemplo, ele não nasce no Brasil, ele nasce em outro país ali da América do Sul, né? A umidade que atinge a região andina, em parte, retorna ao Brasil por meio dos rios voadores e pode precipitar, pode chover em outras regiões. Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do Sudeste e do Sul, se dispersando pelos países fronteiriços também, como Paraguai e Argentina. Prova disso, vocês se lembram quando teve um incêndio muito grande lá no Amazonas? Que pessoas criminosamente colocaram fogo lá em propriedades para poder fazer pasto, enfim, ou plantar soja. Aquilo gerou uma quantidade de cinza e fumaça tão grande que essa fumaça chegou até São Paulo. Então isso é uma prova
de que esses ventos carregam a umidade até para a gente, porque se carregou a fumaça, também carrega umidade, né? Bom, o desmatamento, quando acontece naquela vegetação que está na margem do rio, ela pode provocar a morte do rio também por assoreamento. Eu vou tentar explicar para você o que que é. As árvores, em suas raízes, elas seguram grandes torrões de terra, né? Porque o rio passando, ele vai erodindo a sua margem. Mas se tem a raiz da planta segurando, ele continua passando e a margem não cai dentro dele. Se você tira essa árvore, o rio, quando passa ou quando chove, essa terra toda da margem vai cair no rio. O rio fica mais raso. E aí, isso acontece até o momento que a água não passa mais ali, o rio morre, né? Isso é que é o assoreamento de um rio. E está acontecendo com os rios aqui da nossa região do litoral norte. Eu estou aqui há 12 anos e eu me lembro, o rio lá da Cachoeira de Boiçucanga, que o fundo é todo de seixo rolado, né, aquelas pedras arredondadas, e hoje em dia, quando eu vou lá, é areia, eu piso em areia, que vem da margem. Boa parte disso acontece porque pessoas que querem retirar a areia do fundo do rio para construir, para reformar suas casas, ou até para vender para lojas de material de construção, essa areia que é retirada do rio é colocada na margem. E aí ela sufoca essa vegetação que está na margem e ela acaba morrendo naturalmente, né? Porque não consegue respirar, enfim. E aí essa vegetação morre e aí a margem do rio acaba indo parar no leito do rio. Olha aí imagens de rios que estão em fase de assoreamento. Veja como a vegetação arrancada e começa a formar essa erosão aqui, né? Esses barrancos que vão caindo dentro do rio. E pela cor da água do rio, você vê que está tendo transporte de terra aqui. Olha só. Tá vendo? Olha esse rio, como já tem vários bancos de areia no seu leito. Aqui dá para ver até nessa imagem aérea, né? Você vê que é uma área de plantação, mas arrancaram até a vegetação aqui, ó. A vegetação que a gente chama de mata ciliar. E aí você vê essa mancha de terra caindo no rio, né? O rio que tem só água azul ou esverdeada já está barrento, porque esse barro está vindo do solo em direção ao rio. Olha a outra imagem. Olha o tamanho desse banco de areia nesse rio. Isso aqui não estava aqui naturalmente. Isso é provocado pela extração da vegetação ciliar. Gente, acabou por hoje. Isso aí era o que eu tinha para falar sobre impactos ambientais que prejudicam a água, né? E vai ter ainda outro vídeo para terminar essa série, em que eu comento a água com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para mim também foi muito bacana falar disso tudo. Um beijo e até a próxima.